Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, o profeta Isaías nos garante: a palavra de Deus é eficaz e ela tem força de transformação. Ela age na nossa vida. Assim como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam antes de molhar, fazer germinar, crescer a semente e produzir muitos frutos, assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem cumprir os efeitos esperados. É por isso que nós todos os dias nos debruçamos sobre a palavra de Deus com essa certeza de que ela é viva e eficaz. Vamos mais uma vez neste momento abrir o nosso coração, deixar que essa semente da palavra de Deus caia no solo fértil do nosso coração, que ela possa crescer e produzir muitos e bons frutos. Escutemos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Em seguida contou-lhes uma parábola. Vede a figueira e as árvores todas. Quando brotam, olhando-as, sabeis que o verão já está próximo. Da mesma forma, também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. Em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, minhas palavras, porém, não passarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, esse pequeno trecho do Evangelho que terminamos de escutar, ele é acolhido justamente neste contexto do final do ano litúrgico, quando a palavra de Deus vai preparando o nosso coração para nos ajudar a fazer uma avaliação do caminho percorrido até aqui. Como está o nosso coração? Afinal de contas, o reino de Deus está próximo e é preciso que estejamos atentos, vigilantes, atitude de prontidão. Muitas vezes nós corremos o risco de caminhar disperso por aí, sem perceber a ação de Deus que acontece ao nosso redor. Por isso vamos deixar que esta mensagem do Evangelho nos ajude a compreender bem como devemos nos colocar sempre diante da palavra de Deus, permitindo que ela nos coloque em movimento, permitindo que o reino de Deus aconteça entre nós. O Evangelho começa dizendo assim: em seguida contou-lhes uma parábola. Como nós sabemos, Jesus, o grande mestre, tem uma preferência pelo seu modo de ensinar pelas parábolas. Parábola é uma forma de comparação. Jesus utiliza as imagens do cotidiano daquelas pessoas para poder falar de uma realidade do alto, realidade do céu, realidade de Deus. Hoje Jesus usa a imagem de uma figueira e das árvores para fazer um comparativo com a vinda do reino de Deus. Então, Jesus conta uma parábola. Vede a figueira e as árvores todas. Quando brotam, olhando-as, sabei que o verão está próximo. Portanto, Jesus utiliza um sinal do dia a dia que as pessoas conhecem muito bem. Quando a figueira começa a brotar, assim como as outras árvores, é um sinal de que o verão está chegando. Por isso, todos, quando veem esse sinal, já ficam na expectativa da chegada do verão. Então, utilizando esta imagem, Jesus então passa ao conteúdo que de fato ele quer transmitir, que é justamente a imagem da vinda do reino dos céus. Diz assim: da mesma forma, também vós, quando virdes essas coisas acontecerem, sabei que o reino de Deus está próximo. É preciso ter sensibilidade para saber ler os sinais de Deus em nosso meio. Muitas vezes, nós temos a ciência para interpretar os sinais naturais, os sinais da natureza. No entanto, não temos a mesma sensibilidade para perceber os sinais de Deus que acontecem ao nosso redor. Por isso Jesus faz este comparativo. Assim como a observação
da figueira que brota é um indicativo de que o verão está próximo, quando virmos os sinais de Deus realizados entre nós, é sinal de que o seu reino também está próximo. Por isso vale a pergunta: temos percebido os sinais de Deus no nosso tempo? Temos sensibilidade para saber identificar estes sinais como comunicação de Deus para cada um de nós? Como estamos permitindo que este reino se torne próximo de nós? Este próximo não é somente no sentido temporal. Este próximo é no sentido de dizer que o reino está ao nosso alcance, que ele é possível, é uma realidade palpável que nós já podemos experimentá-lo. É verdade que ele será pleno somente no futuro, mas já podemos experimentar esta realidade do reino. Não só podemos, como devemos experimentar esta realidade do reino inaugurado por Jesus. Então, saber ler, interpretar os sinais dos tempos como sinal de Deus, mostrando que o reino está próximo de nós, está ao nosso alcance, que o reino é fatível. Nós podemos já experimentá-lo no nosso dia a dia, na nossa realidade. E em seguida, Jesus vai dizer assim: em verdade vos digo que esta geração não passará sem que tudo aconteça. Isto é, a mensagem da palavra de Deus, a Escritura se cumprirá. A Escritura não ficará sem que seja cumprida. Por isso diz o Evangelho: o céu e a terra passarão, minhas palavras, porém, não passarão. A palavra de Deus existe desde sempre e perdurará para sempre. É deste modo que nós devemos acolhê-la todos os dias na nossa vida. Tudo é passageiro, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Portanto, meu irmão e minha irmã, se nós queremos experimentar a eternidade, qual é o caminho que devemos percorrer? É o caminho do acolhimento da palavra de Deus. A Escritura sempre é realizada. A Escritura não fica sem realizar-se. Céu e terra passarão. Minhas palavras, porém, não passarão. Elas permanecem para sempre. Por isso, apeguemo-nos cada vez mais à palavra de Deus. É ela quem nos ajuda a ter este vigor para permanecermos para sempre. É a palavra de Deus que nos eterniza. Como é importante para nós crescer nesta consciência do valor da Sagrada Escritura na nossa vida. E aí cada um precisa se perguntar: eu de fato procuro compreender a Sagrada Escritura? Eu faço esse esforço para conhecer melhor o que Deus tem a dizer a cada um de nós através da sua palavra? Não é possível, meu irmão e minha irmã, amar aquilo que não conhecemos. Por isso, se queremos conhecer a Deus, é preciso amar a Sagrada Escritura. Afinal de contas, a Escritura, para nós, não é simplesmente letra, não é simplesmente o livro. A Escritura, o livro que nós temos aqui, é a expressão do ser de Deus. Portanto, a nossa relação não é com um livro ou com um texto simplesmente, mas é com o próprio ser de Deus. Esta palavra, ela se faz carne, assume a nossa história. Jesus é a palavra eterna do Pai encarnada. Por isso, quando nós falamos que céu e terra passarão, minhas palavras não passarão, é justamente nesse sentido de que é Ele mesmo, é Jesus mesmo, a palavra de Deus que se faz carne. Quando nós lemos a Escritura, nos encontramos com o próprio Cristo. Por isso, cresçamos no amor à Sagrada Escritura. Quem ama a Sagrada Escritura, ama o próprio Cristo. E quem ama Cristo, ama também a Sagrada Escritura, porque Cristo é a plenitude da Escritura. Por isso, não nos esqueçamos jamais. É agarrando-nos à Palavra de Deus que podemos, desde já, experimentar a eternidade. O reino de Deus está próximo e é preciso que estejamos atentos para escutar a voz do Senhor que vem ao nosso encontro e, obedientes à sua voz, tornemos este reino uma realidade na nossa vida. Então peçamos a graça de permitir que esta palavra hoje proclamada se torne vida na nossa vida. Nos ajude a comprometer
e fazer com que este reino se torne visível em nossas palavras e em nossos gestos. Meu irmão e minha irmã, concluindo este nosso encontro de hoje, ao redor da Palavra de Deus, o Evangelho nos faz este alerta de termos a consciência de que a Palavra jamais passa, ela permanece para sempre. Chama a nossa atenção para que tenhamos a sensibilidade para compreender os sinais de Deus presentes no nosso cotidiano, para entendermos que o seu reino está próximo, está ao nosso alcance. Por isso, dirijamo-nos ao Pai e façamos a nossa oração. Divino Pai eterno, Deus de amor, bondade, misericórdia, humildemente te pedimos a luz e a força do Espírito Santo, para que tenhamos a sensibilidade de compreender no nosso dia a dia os sinais que tornam presente o teu reino anunciado. Ajuda-nos, Pai eterno, a testemunhar este reino com nossas ações e com nossas palavras. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.